Negociação. Bom, aqui é que a porca torce o rabo. Este é daqueles genes, não é? Que mais complexos. Mas está na natureza dos distribuidores a negociação. Está-lhes nas veias, no sangue, não é? Temos ali o Paulo, que é um negociador nato, não é? Fantástico. Até dá aulas sobre negociação no ISCTE e tem uma longa experiência em termos de negociação. A Ana e o João também, que têm o INV de vendas, negociação e vendas, que também, no fundo, tem o seu foco sobre a negociação. É, de facto, um dos aspectos mais importantes. Negociar, contratualizar. E esta imagem não está aqui ingenuamente. É que, de facto, a negociação e a contratualização é um pouco semelhante ao casamento. É um pouco semelhante ao casamento. Para já, ambos são contratos. O casamento é um contrato. Celebrado entre pessoas antes de sexo diferente, agora já não se diz, porque a lei foi alterada, mas celebrado entre pessoas com direitos e deveres, para cada uma delas. É uma relação sinalagmática, não é? Tendencialmente perpétuo. No início era assim, pois hoje também já não é? Mas enfim, a Ana também é advogada e, portanto, também sabe bem direito de família. Mas um contrato comercial também é sinalagmático, também tem direitos e deveres para ambas as partes. E tal como o casamento, o verdadeiro casamento, não é aquele em que os nubentes, os cônjuges, olham embevecidos um para o outro, mas sim aquele em que ambos olham na mesma direção, assim também um contrato comercial, uma negociação, tem que ter essa característica. Ambos, produtores e distribuidores, têm que olhar na mesma direção. E essa direção é o quê? Precisamente o que acabamos de falar. O consumidor. Para que haja efetivamente uma relação win-win-win. Já não basta o win-win. E muito menos o win-lose, como era a filosofia do passado. Win-win-win. Todos têm que ganhar. Não é por acaso também que há uns anos atrás surgiu, há mais de 20 anos, com muita força, que depois foi perdendo o chamado movimento ECR, Efficient Consumer Response, resposta eficiente ao consumidor, que procurava precisamente criar condições para este win-win-win. Aliás, a declaração de missão do ECR, não sei se recordam, é brilhante. Acho que é das declarações de missão mais bem conseguidas. Working together to fulfill consumer wishes, better, faster and with less costs. A chave é working together. Trabalhar em conjunto. É isso que produtores e distribuidores obviamente têm que fazer. Trabalhar em conjunto, olhando na direção do consumidor. De facto, todo o tempo é de negociação, e nós sabemos isso desde a nossa família, desde os nossos miúdos, filhos, não é? Até às nossas empresas onde trabalhamos, tudo é negociação. Vender, como sabemos, também não deixa de ser um processo de influência. E comprar é o quê? Um processo de observação, obviamente, da influência do outro. E completam-se, comprar e vender, porque não há um sem o outro. Para se vender alguma coisa é porque alguém tem que comprar alguma coisa. E a parte psicológica do comprar e vender é extremamente importante. E é tudo, de facto, um processo de influência. Claro que depois gera, e podemos perguntar se esta relação produtores-distribuidores é um jogo ou uma relação de poder. E, de certa forma, é, como em quase tudo na vida. Podemos também perguntar o que é o poder. Qual é a natureza do poder na relação produtor-distribuidor? Eu ser maior? Eu ter mais dinheiro? Eu ter mais empregados? Eu ter maior volume de vendas? Isso é que é o poder dos agentes económicos nas suas relações uns com os outros? Não é. Não é. O poder numa relação é a capacidade de influenciar e determinar as variáveis do marketing mix do outro. Isso é que é poder. Uma empresa tem poder sobre a outra se tiver essa capacidade de determinar ou influenciar as variáveis do marketing mix do outro. O nível do preço, produto, do próprio placement,
ou da promotion. Isso é que é poder. E obviamente que nós podemos encontrar exemplos onde isso pode acontecer, a nível da distribuição portuguesa e até a nível da distribuição dos outros países. Mas só quando uma empresa, seja ela da produção ou da distribuição, por exemplo, uma Coca-Cola ou uma Nestlé, não tem essa capacidade sobre alguns dos seus clientes de determinar algumas das suas variáveis marketing mix? Tem. Mas se calhar também um Continente ou um Pingo Doce, também, face a alguns dos seus fornecedores, também tem essa capacidade. E se isso de facto existir, aí temos, obviamente, uma relação de poder. Cooperação ou parceria seria o desejável. E já falámos e iremos falar num outro vocábulo que eu acho muito interessante e que é a coopetição. Coopetição. A cooperação e a competição ao mesmo tempo, em simultâneo. Esse é um dos aspectos que eu acho fundamentais em termos futuros na relação produtores-distribuidores. É? Portanto, estávamos a falar precisamente do poder negocial e desta capacidade de influenciar as variáveis estratégicas do marketing mix do outro. Se existir, então efetivamente existe poder. Tenho a certeza que há muitos fornecedores que se sentem, não é, como um destes elementos. E não é o que está de frente. Não é? A maior parte dos fornecedores sente-se muito diminuído em termos de poder face a algumas empresas de distribuição. Mas não podemos esquecer uma coisa. É que se nós juntarmos todas as empresas de distribuição portuguesas, todas, alimentares e não alimentares, todas as que estão, por exemplo, junto na APED, e que representam qualquer coisa como, neste momento, 17 ou 18 mil milhões de euros de volume de negócios, esse valor não é mais do que 9% do volume de vendas da Nestlé. Portanto, nós temos produtores que são muito maiores que os distribuidores. Muito maiores. Também é verdade que a maior empresa do mundo é da distribuição, não é? Que é o Walmart. Mas já lá iremos. Mas dentro da negociação, nós conseguimos identificar 3 grandes etapas da venda na distribuição moderna. A primeira, obviamente, é a chamada conquista do distribuidor ou do linear. No fundo, o referenciamento. A autorização que um distribuidor dá a um produtor de poder fornecer produtos, de ser seu fornecedor. A segunda é a conquista do linear. Porque não basta estar referenciado. É necessário ter o produto nos lineares, nas gôndolas. Mas a terceira conquista é que é a maior e a mais importante delas todas. As outras duas podem ter corrido bem. O produtor até pode ter investido mesmo nas outras duas fases. Mas se a terceira não correr bem, não há nada a fazer. Que é a conquista do consumidor. O consumidor tem que escolher, tem que optar por esse produto. Se não o fizer, se optar por outros, não há hipótese nenhuma e todas estas etapas acabam por ser, de certa forma, perdidas. Enfim, não estamos aqui numa sessão sobre negociação e, portanto, não vou desenvolver, digamos, a dossiê e a atitude positiva, mas acho que é paradigmático, obviamente, esta estrutura mental quando se vai negociar e ter a capacidade de praticar e implementar, de facto, quer a dossiê, dinamismo, organização, simpatia, empatia e coragem, quando se está a negociar, quer depois na escalada que se faz deste Everest, que começa com o conhecer e termina precisamente com a conclusão da negociação. Só para, no fundo, reterem que, às vezes, muitas negociações ficam precludidas e acabam por não resultar devidamente porque os próprios negociadores não sabem o que é que devem fazer nas negociações. A nível, então, de fornecedores, há muitos fornecedores até que conhecem menos do produto que estão a vender do que os próprios distribuidores. Dossiês de negociação é uma coisa que nem a maior parte dos produtores ainda hoje acaba por não ter. E vai quase, não é, como cordeiros para o sacrifício, para as reuniões de negociação com as grandes empresas de distribuição.
Claro que depois temos muitas posturas em termos de negociação, a soft, a hard, a postura com princípios, geralmente a distribuição, os negociadores da distribuição são identificados com a postura hard, né? Posturas muito rígidas, muito fortes, não é? Mas obviamente que a postura com princípios é aquela que interessa, também não irei desenvolver nenhuma delas. Dizer, no entanto, que quando se faz uma negociação e dentro dos objetivos da negociação, nós temos vários que podemos identificar. Primeiro, obviamente, o relacionamento comercial. Negocia-se para desenvolver, para criar uma relação comercial entre dois operadores económicos. Segundo, para introduzir novos produtos, para vender novos produtos, obviamente. Terceiro, para obter ou dar informação. Quarto, para vendas, evidentemente. Queremos vender mais. Quer quem vende ao distribuidor, quer depois o distribuidor que vai vender aos consumidores. Naturalmente, obter lucro para ganhar, porque não somos a Santa Casa da Misericórdia e as nossas atividades são atividades que têm que dar lucro para as nossas empresas poderem também sobreviver. Mas este objetivo último, que é a satisfação do consumidor, tem também que fazer parte integrante das negociações. Daí o tal win-win-win que vos falei. E quem está a negociar não pode perder de vista que não estão a negociar para eles próprios. Estão a negociar para um terceiro destinatário, que é o consumidor final. Os elementos da negociação também são muito conhecidos e são quase incontornáveis, principalmente a nível da moderna distribuição, desde os preços aos prazos de pagamento, descontos, modalidades de entrega, formas de colaboração comercial, remuneração e serviços, e sobre cada uma delas podíamos estar aqui também bastante tempo a falar, mas não é esse o objetivo desta sessão. Agora, são elementos-chave em qualquer um. E repare, não é só os preços, às vezes pode-se pensar que só o preço é que é fundamental. O preço é apenas uma das variáveis que pode aumentar ou diminuir em função do equilíbrio que existe relativamente a todas as outras. E isso é que é importante que as pessoas saibam. E, obviamente, temos, por fim, os princípios da ética comercial. Estes princípios são, particularmente para mim, muito, digamos, importantes, porque fizeram parte do primeiro código mundial que foi elaborado de autorregulamentação, a produção e a distribuição. Foi um código no qual eu tive o prazer de participar na sua elaboração e demorámos 3 anos em negociações à pé de CIP para criar este código, e os 5 primeiros princípios que faziam parte do código são estes que aqui estão. Infelizmente, às vezes são esquecidos, nem são sempre observados, mas são princípios que eu continuo a reputar como fundamentais. Transparência, não discriminação, reciprocidade, máximo do valor e cumprimento do acordado são princípios fundamentais que negociadores da produção e da distribuição têm que levar em linha de cota.